Hoje eu recebo uma terapeuta em desenvolvimento pessoal. É muito grande. O que é o desenvolvimento pessoal? Por si só, falando, parece uma coisa muito difícil, né? Uma pessoa totalmente desenvolvida, etc. Gabi, o que é o desenvolvimento pessoal? Tem a ver com inteligência emocional? Oi, Amanda. Obrigada pela oportunidade. Obrigada eu. Sim, tem total a ver. Eu escolhi o tema desenvolvimento pessoal porque ele abrange todas as áreas, incluindo a inteligência emocional, que é o que faz com que a gente consiga viver esse turbilhão de emoção da melhor forma possível. Assim, quando a gente busca uma terapia, a gente não sabe muito para onde ir. Normalmente, que tipo de pessoa procura a terapia de desenvolvimento pessoal? Que também dá a impressão que é alguma coisa do trabalho, pra gente se relacionar, assim. Que tipo de pessoa pode procurar esse tipo de terapia? Todas as pessoas, eu recebo todos os tipos de pessoa. Eu só usei a abordagem de desenvolvimento pessoal porque ele é como se fosse uma mãe de outros temas. Sim, fale mais sobre isso. Entra a psicologia positiva, a TCC também um pouco, que são mais voltadas a resultado. Que são pontuais, né? Tô com medo de alguma coisa. Resolver alguma coisa que está incomodando. Mas não tem é gente... pra cavucar, né? Essa daí... Cavuca também. Cavuca. Acaba que cavuca, porque a gente é resultado da nossa infância. Sim. Mas é mais numa anamnese, quero saber da tua história, entender o que aconteceu com você, quais são as suas memórias de infância, de onde vêm as suas cicatrizes, para então, a partir do momento, ok, sabemos como é que a gente vai daqui para frente. E aí, como eu estava te dizendo, eu uso a psicologia positiva com a inteligência emocional, com um pouco da TCC, é uma mistura de tudo para te desenvolver pessoalmente. Eu recebo muitas perguntas, as pessoas acham que a gente chega numa terapia, no escritório, no consultório, a gente senta e daí no primeiro dia a gente já sai com um monte de resposta. Como é que é para uma pessoa que nunca fez terapia, assim? O processo terapêutico é um processo. Um processo. E para mim pode demorar, sei lá, para sair do lugar 3 semanas, ou 3 meses, ou até 3 anos. Perfeito. Você lida muito com frustrações, eu imagino, porque a pessoa ela quer um resultado, né? Sim, isso que você está falando já entra em outro ponto que traz sofrimento para as pessoas, que é a comparação. As pessoas falaram que em 1 mês eu já ia ter resultado. Sim, porque tipo assim, minha amiga foi nela, ela falou que é maravilhosa. Mas não significa que a profissional seja ruim, porque funcionou com a minha amiga e não comigo. Perfeito, até porque pode ser que a linha não seja melhor pra você. E se você tá num dia que não tá afim de falar. Porque eu sempre falo, terapia tem dia que é chato, que você não quer falar. E daí você tem que falar. E daí eu sei que vocês fazem um jeito da gente falar. E daí a gente começa a falar coisas muito superficiais quando de repente você tá falando. Eu recebi aqui o Rafael Mantesso, ele é Asperger, até hoje eu não sei falar isso. E ele falou que ele sabia que ele tinha algo diferente com 30 anos. E daí ele começou a ir na terapia. Ele queria saber o que tá acontecendo. Porque ele, sei lá, separou da mulher, etc. E daí ele falou assim, percebeu que a terapeuta tinha técnicas. Ele falou, eu vou ler tudo. Só que daí, como ele tem esse nível de inteligência maior... Ele já chegou com o diagnóstico. Olha aqui, doutora. Você tá brincando? Você acha que eu sou? Ela falou assim, eu acho que você tem um espectro. E você vê, olha a necessidade de querer, inclusive... Passar a perna. Gente, o que você acha que foi várias vezes. Que seria o termo, né? Eu já quis passar a Mas por perna. Quê, né? Não você sei. Quer provar o quê pra quem? Porque quando a gente diz, a gente fala de terapia, eu acho que a gente acha que a gente é enganado por vocês, não é? Porque a gente mostra uma parte que muitas vezes ninguém quer olhar. Ou não, eu não erro. Não é bem assim. E é bem assim. A gente precisa lidar com a dor, precisa olhar pra isso mesmo. E você vê, ele foi pesquisar pra mostrar o quê? Se eu tivesse essa capacidade intelectual, com certeza eu ia ler tudo pra tentar ver quando o meu terapeuta tava me engabelando em algum momento. Olha só o seu medo o tempo todo de ser passada pra trás. Você tá ali pra se já entregar. vê uma análise aqui, você vê uma terapia, meu Deus, daqui a pouco eu já vou entrar nesse método. A terapia positiva, quando eu penso em terapia positiva, o que vem na minha cabeça? Um smile gigante, sorridente.
E alguma hashtag gratiluz e aqueles negocinhos. Vamos pôr um arco-íris também, unicórnios. Tem essa coisa, né? Como isso foi banalizado? Quem é o responsável? Acho que o nome, psicologia positiva, traz pensamento positivo e não tem nada a ver. Na verdade, só tem esse nome, essa abordagem, porque o Martin Seligman, que é um dos estudiosos, percebeu que a gente não precisava chegar em emoção tão negativa para tratar a paciente. Como assim? Não precisa chegar num nível tão pesado de tristeza para entender que a gente precisa trabalhar a felicidade, te tirar da tristeza. Ele falou, vamos potencializar a felicidade para todo mundo. Você não precisa chegar no nível máximo de tristeza para que a gente entenda que te falta alegria, que te falta emoção positiva. Mas isso, de forma alguma, tira da nossa vida a tristeza, ela é fundamental. A gente precisa de todas as emoções. Porque tem também essa cultura de você tem que estar feliz o tempo todo. Que não existe. Mas alguém inventou. Alguém inventou. Que você tem que pensar ser sorridente, positivo. pensar positivo, ser good vibes e... Não, ainda vieram com... Eu não vou nem tirar o mérito do livro, do conceito, entendo o conceito do segredo, mas que se você pensar negativo, você vai atrair negativo. Então, você imagina para a mente humana que faz 1 milhão de sinapses, tô pensando negativo, vou atrair negativo, não posso pensar negativo. Você só tá pensando negativo. Nossa, me lembrou a Luciana Vendramini, ela veio aqui e ela tem aqui pensamentos intrusivos. Isso é o auge, né, do pensamento negativo. Você imagina. E aí você fica, eu vou atrair isso pra mim. Meu Deus. Nossa, tadinha, né? Desesperador. Então, é assim, eu não preciso chegar... Se eu falar bobagem, você me corrige. No fundo do poço, tá numa lama completa pra buscar uma ajuda. E uma assessoria. Uma assessoria? Seria? Não, uma terapia, né? A ideia é que menos pessoas cheguem a esse nível de sofrimento. Vai acontecer, faz parte. Porque também é físico, né? É químico. Mas a ideia é que exista uma cultura de valorização da felicidade no sentido... Amanda, o que você gosta de fazer? Porque não é... Felicidade é muito sutil. Felicidade é você chegar em casa e ver as suas gatas. É um segundo, uma delícia. Alegria são algumas conquistas que a gente tem. Você fica muito feliz, tem um tópico, um momento de muita alegria quando você passa na faculdade, finaliza, entrega seu TCC, um alívio, uma conquista. E o restante, a gente tá ali, vivendo a vida. Mas, se a gente vai para essa vertente da psicologia positiva, a gente vai para esse lado de flow, que aí entra um pouco mais num outro cara que chama Mihaly Csikszentmihalyi. Eles são contemporâneos, todos vivos? Sim, e todos eles trabalham juntos. O Mihaly Csikszentmihalyi participa do livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, por exemplo. Mas que ele fala que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, é um gráfico, inclusive, você está entre desafio e habilidade, você está em flow. E esse é um estado muito positivo para a mente humana. Então, a gente tem que aproveitar isso daqui. Quando curva. você está aqui, como você se sente? Gravando. Eu tô bem porque eu tô aprendendo. E você tá entretida, você tá usando a tua habilidade. Você tá em flow. Sim. Você não tá vendo o tempo passar, você não tá pensando em problema. Então, a psicologia positiva pede. E tem essa coisa do estar presente também. Sim, total. Porque quando você tá presente, você tá, inclusive, isento de emoção. Você não tá entendendo agora, você não tá pensando se você tá triste, você tá feliz, você tá inteira aqui. Nossa, flow. eu nunca pensei nisso, que o estar presente é isenção da emoção. Porque eu sempre achei que a gente tava sempre sentindo algo. Nesse momento você tá em flow, então você não tá dando atenção pra nenhum sentimento. Mas o flow não tem nada a ver com apatia. Não. Aliás, dentro do gráfico de flow, se você tem habilidade demais para desafio de menos, você entra em apatia. Em tédio. Mas, por exemplo, a televisão, muito tempo no celular, você entra em apatia. Você não está produzindo nada, recebendo nada e o seu tempo está passando. Então, dentro do gráfico de flow, entram todas as possíveis emoções. E o ideal é que a gente encontre o estado de flow. E esse gráfico eu posso jogar no Google? Certeza que vai aparecer. Você colocar Flow Mihaly, porque o nome dele é impossível. Mihaly, Mihaly. Csikszentmihalyi. Interessante. Realmente não sabia. E sobre inteligência emocional? A gente sempre... Eu sempre passa na banca, né? E vê lá, tem inteligência emocional. Já até comprei na época da faculdade que eu tinha que lidar com mais pessoas assim, em conflito. Já comprei CD-ROM, olha só que velho. Pra meio que, sei lá, aprender. Mas inteligência emocional é um negócio muito difícil. Eu acho que se for pra ser muito frio, pouquíssima gente consegue ser
plenamente inteligente emocional. Uma pessoa que nunca foi destemperado na vida. E mais uma coisa, assim como a psicologia positiva não significa ser feliz o tempo todo, ser emocionalmente inteligente não significa ser temperado o tempo todo. Porque você imagina uma pessoa que ela sabe lidar com Buda, plena. Ou é um cara que, sei lá, administra um botão de guerra, assim. Ele vai decidir, então a gente tem que deixar ele sempre calminho. Mas no fundo, a gente tem esse botão interno que é a amígdala, que é quem regula um sequestro emocional. Que é a hora que você vê preto. Já li sobre sequestro emocional. Vamos falar sobre o sequestro emocional. Vamos falar sobre sequestro. É uma situação de conflito, não é? Pode ser, na verdade, qualquer situação que o teu cérebro entenda que você tá correndo risco. Isso, risco. Mas ele não separa um risco real. Exemplo que eu sempre dou, a gente mora em São Paulo, se você estiver andando sozinha à noite e ouvir passo atrás de você, você vai entrar em amígdala cerebral, não tem nada a ver com a amígdala garganta. Exato, não, porque tem gente que fala, mas eu tirei a amígdala. Não tirou. Certamente você não tirou. E a amígdala é a que regula. Ela tira, senão vem para córtex pré-frontal. A gente está aqui conversando, indo para córtex pré-frontal para racionalizar a nossa conversa. Quando para na amígdala, você vê preto, sequestro emocional mesmo. Estou em perigo. Então a pessoa está andando atrás de você, você vai entrar nas reações primárias, luta e fuga e congelamento também. Que é, o cara tá andando, você vai falar, bom, ou eu saio correndo, ou eu vou pegar essa garrafa e vou virar, ou vou me esconder e ficar quieta. Você tá lutando pela sua sobrevivência. O problema é que, se eu te falo alguma coisa ameaçadora, você vai ter a mesma reação de luta e fuga comigo. Sim, eu não tô ameaçando a tua vida. Se a gente tem um Qualquer relacionamento coisa. amoroso, pode disparar esse alarme e você não sabe lidar. Sequestro. Aí depois você fala, nossa, eu não queria ter te falado isso, desculpa, tava descontrolada, não queria ter feito isso. Digamos que eu sou sua paciente, hoje eu tive uma reação um pouco destemperada e agora estou culpada. O que fazer? A gente vai rever a situação, entender quais foram os seus sofrido! Amanda, me conta, o que aconteceu naquela hora? O que você interpretou? Porque o ponto é esse. É um fato que você fez uma interpretação que você estava absolutamente Foi quando ele levantou irritada. o lápis. Foi aquilo. Aquilo me irritou, porque eu achei um disparate. Um desrespeito que ele acha que ele é. Pra apontar o negócio pra mim. Eu falo, mas peraí. Você interpretou que isso é totalmente inaceitável pra você. E pode ser. Mas se fosse, e da próxima vez você fala, olha, eu tô muito irritada. Não gosto que você age assim comigo, eu preciso ficar sozinha. Você vai sair, você vai beber água, você vai dar uma volta, você vai esfriar a cabeça. Literalmente, a gente precisa de 6 segundos. Isso não significa... Pra voltar. 6 segundos? Pra voltar pra córtex pré-frontal. Então se a gente tiver num conflito, tipo, começou uma treta desnecessária... Me dá um tempo. Preciso sair daqui, não consigo conversar com você agora. Só que qual que é o problema? Aí você vai pra cozinha falando, gente, quem ele pensa que ele é de levantar esse lápis pra mim? E você fica alimentando. Aí você vai voltar uma louca da cozinha com água jogando na cara. Aí depois você fala, eu não precisava ter feito isso. Por que eu joguei água em você? Mas você foi acalmar e ficou lá potencializando o teu problema. E onde entra a culpa nessa parte? Exatamente nisso, a hora que você dá conta. Sim, daí eu já fiz, já taquei a água nele. Culpa respira, relaxa, aprende pra próxima vez. Culpa não resolve nada, não adianta em nada. Você fica num looping de sofrimento. Mas eu não devia ter feito, mas eu não devia ter feito, mas eu já fez. Vamos aprender. Por isso, entende qual é o teu parâmetro de interpretação dos fatos. O que você tá falando pra você? O que a tua voz te diz? E se você falar, pra mim é insuportável que alguém ache que pode levantar o dedo, o lápis pra mim, que da próxima vez que alguém levantar, você respire e fale, pera, pra mim isso é insuportável. Eu preciso ensinar que eu funciono assim. E muitas vezes o ideal, a inteligência emocional é, depois que você acalmar, olha, de forma alguma eu quero justificar a minha ação. Não existe justificativa para ter jogado um copo de água na tua cara. Mas eu gostaria que a gente prestasse atenção, porque esse ato de levantar um lápis para mim é muito agressivo, eu não me sinto bem. Mas tá, beleza. Daí eu já tô virando uma pessoa mais evoluída. E se outrem, a pessoa tal do lápis, ela não está muito aí pra esse meu dilema, essa coisa que eu tô resolvendo? Vamos pensar em dois caminhos. Tá. Porque aí você já tá, de novo, perdeu a razão. Mas aqui eu tô pensando numa situação que realmente aconteceu. Pra você ver. Você vai falar, eu tentei te falar, você não me ouviu, o problema é seu. Não, o problema é seu, você precisa resolver. O conflito é seu, você que tá sofrendo. Ele tá levantando o lápis. Certo. E aí a gente vai cair em duas vertentes. Vai. Olha, a gente tá falando de mim. Porque se ele falar, você tá exagerando, você é louca, não tem nenhum problema eu levantar lápis. Eu entendo que pra você pode significar nada.
Pra mim, porque vai pegar em alguma memória sua. Sim, claro. A sua história. Não tem como outra pessoa dizer se a tua história é real ou não. Por que é tão difícil para as outras pessoas se colocarem no lugar das outras? Porque elas querem a história delas. Por quê? Porque é o que a gente conhece. Empatia é difícil de trabalhar Sim. exatamente por isso. Porque é o ponto de eu te falar, olha, eu não gosto que levante o lápis. Não tem nada demais levantar lápis, é fresca. Sim. Não, mas eu tô te falando. Eu me sinto mal, eu me sinto incomodada, eu me sinto agredida. Eu me afasto de você. E você fala, problema seu? Aí você tá me dando sinal que, olha, eu tô falando de mim, eu tô me abrindo, eu tô dizendo como eu funciono, eu tô te pedindo para que isso não seja um problema na nossa relação, e o que você tá me respondendo é que você não tá nem aí para isso. Isso, de fato, me afasta de você. Se o que eu sinto não te interessa, o que a gente tá fazendo aqui? E também já pensa, se for um relacionamento evitável, já evitaria. Se for uma pessoa que, sei lá, você pode tirar da sua vida, não considero mais amigo. Se for um colega de trabalho, daí tem uma outra coisa, né? Que você vai começa ter que isso do conviver. desenvolvimento pessoal. Daí é uma coisa, daí eu penso, tem pessoas que a gente odeia no nosso trabalho e a gente tem que respirar o mesmo ar que elas. E tem Sim. coisas, sei lá, na faculdade, professores que a gente se sente ultrajado. Sem dúvida. E tem relacionamentos abusivos do professor também com a gente. Porque é uma autoridade. E a gente se sente acuado. Tem relações que a gente não evita. Qual uma solução saudável, assim, Pra essas que a gente... aquela pessoa que a gente não consegue mandar pra fora da nossa vida, excluir do nosso Face? Você vai ter que conviver. Uhum. Excluir do Face é maravilhoso. No Face você coloca lá silenciado. Silenciada, se pudesse, né? Mas os professores a gente não pode silenciar. Não, o e nosso você vai ter que chefe. aprender a conviver. Um ponto é aprender a não levar pro pessoal. Eu sempre falo em ajustes de expectativa. Você já sabe como ele funciona. Você sabe que esse professor é grosseiro, é mal educado, e você não vai ter uma DR com ele. Olha, professor, quando você fala assim comigo, me ofende de uma maneira... Não, você vai fazer um ajuste de expectativa. Eu vou falar o mínimo com esse cara. Eu entendo que ele vai reagir assim, então eu não vou levar pro pessoal. O problema não é meu. Você tem que virar uma pessoa muito generosa, né? Tem. Compaixão é o tema. Compaixão. Porque é assim, Compaixão eu e compreendo... empatia não é a mesma coisa. Não, mas são bem amiguinhos. São. É a compreensão. E são bem difíceis, né? De ser Porque o que você estava falando, a gente tá pensando na gente. Eu me senti agredida. Eu não gostei do jeito que ele falou comigo. Então, peraí, você não gostou, o que você pode fazer? Mudar de faculdade? Vai resolver teu problema? Se tiver um outro professor ali... Então, tem tá pessoas lá. que... Vão trocando, mas Sim, não resolve. mas não é assim que se resolve. Né? E vai repetir, mas eu acho viu? que é por isso também as crianças... Eu adoro muito comportamento infantil. Tem crianças que não lidam, né, com frustrações. Por quê? Você acha que não essa geração, digo, sei lá, pessoas mais novas que a gente, elas ganham muita medalha na escola, muito prêmio de consideração, compensação, sei lá, de participação. E parece que quando essas crianças chegam num conflito real, oficial, elas não sabem. Por que a gente, sei lá, as pessoas tentam evitar o sofrimento da outra e não conseguem perceber que isso vai prejudicá-las no futuro? Perfeito. Eu sou pedagoga também, trabalhei 10 anos com educação infantil. É mesmo? Meu sonho é ser por causa da tia dela. Que legal! Meu sonho é trabalhar, sempre foi ser pedagoga. Sonho da minha vida. Ainda é tempo. Ai, eu odeio. A faculdade? Odeio. Pedagogia, se você já tem uma formação, isso... Não. Pedagogia, se tiver a formação, você consegue fazer em 3 anos, à distância. Podemos pensar. A faculdade é interessante. Eu acho muito fascinante. Porque começa todo esse desenvolvimento. Mas só que hoje eu vejo algumas mães que realmente, né, que falam, não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Isso. Mas, cara, o que você passou te transforma na sua pessoa. E depende muito. Uma coisa é falar, meu filho vai passar violência doméstica, o meu filho vai passar... Não, mas o seu filho precisa passar por frustração. E é isso que a escola tenta desenvolver. Sim, ele vai precisar encontrar caminho, até porque a criança tá te testando. Ela testa limite, ela quer saber... Você como pedagoga, é mais difícil lidar com a criança ou com a mãe? Nossa, com a mãe... Mas não tem comparação. Né? Eu tive mães maravilhosas, mas são elas que têm muito medo, muito receio. A criança, pra você ter ideia, ela faz um desenho com pouco capricho só pra ver se ela vai receber elogio. E ela recebe. Ai, tá lindo! Não tá, ela não colocou. Você tem como dizer...
Eu já percebi outro tipo de desenho que você faz. Você tava com mais pressa nesse? Aconteceu alguma coisa pra você entregar desse jeito? Você pode dizer, inclusive, a verdade. Filha, esse eu não gostei tanto. Eu prefiro seus outros. Mas a criança, ela vai lidar. Sim. Ela tem que entender que nem tudo que ela faz é perfeito. Porque ele vai crescer e vai entender que nem tudo que faz é perfeito. Uma pessoa que acha que tudo que ela faz é lindo e maravilhoso. Coitada, O que né? acontece no futuro, assim? A primeira frustração começa... Geralmente, a primeira frustração é o primeiro fora. Como essa Como pessoa assim? não Eu sou me quis? lindo? Exato, eu sou lindo, sou perfeito. Minha mãe sempre falou que eu sou príncipe, princesa. Ah, E agora? Aí entra o desespero. Não sabe lidar, não tem repertório emocional pra lidar com frustração. é claro, é isso que você falou da violência doméstica é um bom Óbvio, exemplo. exato, você não vai Ninguém repetir precisa isso. passar por coisas traumáticas, mas são coisas que te constroem. Sem dúvida. E eu tava num curso agora com o Pondé, que é um filósofo brasileiro, maravilhoso. E ele tava falando, sabe o que é? Tá todo mundo com preguiça de ser pai e mãe. Então você quer dar o iPad, você quer não frustrar, porque dá trabalho educar, né? Imagino É que sim. difícil educar. É difícil. Você tem que falar não, você tem que frustrar, você tem que dar estratégia para lidar com frustração, dá trabalho. Então é mais fácil. Ou você tá ali querendo viver a tua vida, ficar no seu telefone, não dar atenção. Então não tem um filho, né, gente? Então, a responsabilidade vamos pensar é, tudo, né, gente? Filho é uma opção. Que você precisa pensar muito Ninguém é obrigado. a se dedicar. Exato. Mas... Nossa, tem muitas coisas pra gente falar aqui. Porque o desenvolvimento pessoal, ele começa na infância. Sim. Quanto mais a gente trabalhar a inteligência emocional na educação infantil, menos seremos adultos que precisam desenvolver a inteligência emocional, porque a gente vai voltar pro lápis. Você tá sofrendo por uma história que conta pra você... A inteligência emocional seria o conserto É isso. da minha história. O conserto da explicaçãozinha que você faz. Peraí, Tá. tô pegando num ponto que me dói. Mas não necessariamente... Uma pessoa que sabe lidar mais com frustração, ela vem com outro pensamento. É repertório emocional. Pensa que é sempre isso. Você vai ter mais estratégia. Não vai deixar de irritar. Claro. Não vai deixar de doer. Não vai deixar de ser negativa a situação. Aham. Mas você vai falar, pera, por que eu tô tão irritada? O que tá acontecendo? O que eu tô explicando pra mim que tá me dando vontade de arrancar cabelo? Aí você vai falar, tá, tô entendendo que ele está me desrespeitando porque ele está achando que é mais do que eu quando tem uma ação que demanda, que parece autoridade. E eu tenho problema com autoridade. Sim. Ah, então pera, sou eu que tenho problema com autoridade. Talvez ele estivesse só gesticulando. Sim, tem família italiana. Exatamente. É uma coisa tão simples. E por acaso o lápis estava na mão. E ele tava, porque você, porque isso, porque não sei o quê. E aí quando você para e pensa e reconta essa história pra você, você sai da sua interpretação que está te machucando e vem pra uma que vai te levar pra uma conversa, muitas vezes, ou pra, puta, desencana, por que eu tô sofrendo com isso? Às vezes também é chata aquela pessoa que gosta de discutir tudo. Tem coisa que a gente releva, fala, nossa, tô exagerando. Tem que aprender a relevar. O que você consegue reinterpretar e falar, nossa, tô exagerando. Mas é de uma humildade, a pessoa consegue falar, eu tô exagerando. E eu consigo falar porque eu tenho um problema claramente com a autoestima. Então, pra mim, eu sempre vou estar errada. Mas aí você não tá resolvendo o problema. Você tá arrumando mais. Mas eu tenho muito... Pra mim, eu peço desculpa pra quem não tem culpa. Só pra me livrar. Mas a Amanda... Mas depois a gente conversa. Combinado. Daí... mas é difícil. Imagino que uma pessoa... Tem gente que tem muito orgulho, né? E Sofre também, né? sofre. Você vê que a gente sofre o tempo todo. Sofre porque Até tem quem baixa não autoestima. parece que sofre. Te falo que é o que mais sofre. O que posta a vida feliz, o que demanda, eu estou sempre bem, sou plena, sou zen. Não é vida. E aqueles que você falou tem umas palavras que... Como é que é isso? Antes que eu fale uma grande bobagem. Que a gente tem que evitar construções de frases negativas. O que é isso? Calma, deixa eu pensar. Você tá me falando... A minha cognição é um pouco complexa. Ó, é assim... Tem aquela coisa mais gratidão, agradecer, exercitar coisas... Sei lá, não começar uma frase, eu não consigo. Perfeito, coisas entendi o que você práticas tá da falando. vida. Que eu falei pra você, que eu fui no yoga, eu percebi que eu falava que eu não conseguia fazer nenhum exercício. E minha professora falou assim,
para de ser negativa. Eu falei, nossa, que pessoa bad vibe eu sou, né? Que horror, eu não queria ser minha amiga. Já Como potencializa. evitar uma pessoa ser uma situação bad vibe? Porque a gente não percebe. Na verdade, até por uma questão do cérebro mesmo, de interpretação, o não é muito forte. Tudo que é não, exemplo besta de qualquer curso. Não pensa numa maçã. Não tem como. Então a gente traz esse diálogo e vai materializando. Não, pra mim, isso não é pra mim. Imagina, nunca vou conseguir. Tem aquela coisa da Xuxa, querer, poder, conseguir. É isso? E não é que... Boa, Xuxa. Que aí entra de novo, não é o segredo. Não é porque eu estou desejando, agora eu vou mentalizar que eu vou dar uma pirueta. Mas vou ficar sentada esperando a hora que eu vou conseguir fazer todas as posturas do yoga, porque eu estou mentalizando. Não, eu quero conseguir, isso me desafia. É novo pra mim. Eu tenho meu tempo. Vou no tempo que precisar. Você precisa passar a vida. Você vai passar a vida. Olha, essa menina tá fazendo isso porque, sei lá, ela morou na Índia, não sei o quê. Tem habilidade. É outra pessoa. Somos individuais. Essa Cada um com sua comparação também é uma coisa muito difícil. Por isso que yoga é tão bacana que nem espelho costuma ter em estúdio. Porque a ideia é a não comparação. Nossa, eu nunca pensei nisso. É não comparação. Todas as posturas você olha pra ponta do seu dedo, pro nariz. É você com você. É um autodesenvolvimento. É incrível. E a ideia é essa, que você busque se desafiar e se desenvolver a cada nova aula. Não que você tenha que fazer alguma coisa igual de todo mundo. Mas tem isso do poder da palavra, que, tipo... Eu não vou tanto pro poder da palavra, mas eu vou pra esse cuidado. De bolo. É isso, nunca tem, né? Receita de bolo... Que tem sempre um livro, né? Com smile gigante. 50 mil maneiras para ser feliz. Desconfia, né? Porque não é. A gente é tão particular, mas esse jeito de falar com a gente, calma, é desafiador, é novo. Tudo que é novo é difícil. Pensa, dirigir. De repente você dirige falando no telefone. Não pode, ninguém tá falando no telefone dirigindo. Mas de repente você tá lá dirigindo com o rádio ligado, pensando na lista do supermercado, porque virou automático. Mas na primeira vez você tava tremendo. Foi fazer o exame desesperada. É novo. A yoga, por enquanto, é nova pra você. Pra ela, não é. Então é só a gente lembrar disso. Peraí, por que eu tô falando pra mim que não? Mal me dediquei pra isso ainda. Tem aquela coisa do ressignificado. Ressignificar, exato. Deixa eu ressignificar de novo o meu padrão de interpretação. Por que eu tô falando? Toda aquela cagada que a sua mãe fez na tua cabecinha, você vai ter que arrumar em algum momento. Sem dúvida. Por isso que não tem como não escrafunchar, não trazer a infância. É verdade. Não tem como. Tá ali. E os melhores pais do mundo vão deixar traumas e problemas nos filhos. Claro, mas o trauma é necessário, né? Porque ninguém é uma linha reta. Eu falei que você estaria aqui e o pessoal mandou perguntas, então vamos às perguntas. A internet é maravilhosa, né? A Bichinho Sem Nome pergunta. Pergunta pra psicóloga. Qual a diferença entre análise e terapia? Análise é a psicanálise, que inclusive é um curso à parte, que não precisa nem da formação de psicologia. E a terapia entra em psicoterapia ou TCC, terapia cognitivo-comportamental, outras muitas linhas terapêuticas. Sim, porque tem vários, tem lacaniana, aí freudiana. Na psicanálise, né? Sim. Na psicanálise tem Lacan, tem Freud. Tem muita coisa, né? Muitas abordagens. Então, isso também é importante, né? Porque você fala, pra minha amiga funciona isso daqui, pra mim funciona isso daqui. Sei lá, eu tenho amigas que amam psicanálise, eu não odeio a psicanálise, mas pra mim, era um momento que eu não queria fazer aquilo porque me doía. Eu queria uma coisa prática. Porque a psicanálise é uma linha que, de fato, mexe muito em primeira infância e ressignificar em situações que às vezes são doloridas. Sim. E se pra você não estão sendo válidas... Você não tá no momento pra fazer isso, também é um momento. Temos muitas linhas terapêuticas, você falou, então... Você não precisa você não precisa procurar uma terapia só quando você estiver caindo em depressão, sem tomar banho. Porque ninguém precisa chegar nesse ponto. Ali você já tem até que ir ao psiquiatra. Sim. Então, olá, gente, tenho 31 anos, faço tratamento com psicoterapia. E uma questão que eu mais abordo na terapia é a relação com a minha mãe. Estou há 5 anos sem falar com ela e foi uma das melhores coisas que fiz na vida. Nossa relação era tóxica. Eu só queria dar uma pausa. Isso da relação tóxica é uma coisa que tá na moda falar, né? Eu não sabia desse termo até alguém na internet me apresentar algum texto. Eu acho que... E daí alguém na minha rede social postou... Na minha rede social, não, na minha timeline... Postou alguma coisa... Algum amigo meu postou um negócio que me fez
todo mundo é uma pessoa tóxica para alguém, né? Em algum momento da sua vida, você fez alguma coisa que prejudicou. Eu acho que essa denominação não tá um pouco banalizada? Eu não tinha visto por esse lado ainda, porque realmente é verdade, todo mundo em algum momento foi tóxico, mas as pessoas tóxicas são aquelas que você fala, hoje eu vou entrevistar, ai, acho ela péssima. Nossa, eu nem iria se fosse você. Que sempre tem uma resposta negativa. Mas aí é uma pessoa que não serve, né? Que é uma pessoa sempre... Mas existe gente assim? Tem nesse muito. Grau? Ai, eu não acho legal, mas fica à vontade. Mas se eu tô lá na terapia e sou essa pessoa, você fala assim, na moral, minha filha, você é tóxica. Se você Ou me você traz... faz ela... Porque uma coisa na terapia que eu percebo é que às vezes vocês colocam a resposta na nossa boca. A gente faz você chegarem nela. Porque se eu te der, não faz sentido. Olha que você desconfia dela. Lógico, não, confia, não, entrega. Eu entrego, mas é que você, às vezes só quer... Mas nesse sentido, a linha iria para alguma coisa... e como que essa tua resposta pode trazer um benefício para o seu interlocutor? Eu não faria isso, hein? Acho péssimo. Como é que mas você essa beneficiou? pessoa se elimina dessa que você falou, vou entrevistar fulano, chato. Tira essa pessoa dessa vez. É um jeito de lidar. Ela optou, a gente não sabe quão tóxica era a relação com a mãe, se ela tá dizendo que ela é mais feliz hoje. Uhum. Isso também entra em outra questão muito delicada, que é a nossa culpa católica de você não vai falar com a sua mãe. Que você tem que amar muito a sua mãe, que não sei o que lá, que tem você não vai visitar a sua mãe no Dia das Mães, porque a mãe deu tudo pra você. Isso é verdade, né? Tem a ver com o catolicismo. A nossa culpa católica. Porque a mãe é a coisa mais importante e daí você fala, putz, eu não sinto isso pela minha mãe, eu sou um monstro. Esquisita. Tem alguma coisa estranha aqui. E não, às vezes é uma relação tóxica e que aí entrou ajuste de expectativa. Eu entendo que é minha mãe. Porque muitas vezes uma mãe tóxica... Daí você compara com a sua amiga que ama a mãe dela. E você se sente, meu Deus, todo mundo ama a mãe. Qual é o meu problema, menos né? eu. E aí é que entra, muitas vezes, mães tóxicas têm questões psicológicas muito severas, muitas vezes nunca tratadas, nunca vistas. A minha mãe só procurou ajuda psicológica quando eu tentei suicídio, fiquei internada. Uma amiga minha, que inclusive... Que história triste. Ela se matou recentemente. Ela ia muito me visitar. E eu achava muito... Ela não era minha amiga, eu já contei aqui. Eu era amiga da prima dela. E ela era uma das pessoas que mais me visitavam. Porque como ela lidava com sentimento, com sofrimento, etc. Posteriormente, ela se matou depois de uns 6 anos. O que significa que ela devia ter pensamento suicida. Né? Sim. E ela conversava muito com a minha mãe. Elas viraram amigas, etc. E... ela meio que encorajou a minha mãe a procurar ajuda. Porque você vê, ela deve ter percebido as questões da tua mãe. Sim. E dado a dica. Porque, assim, uma pessoa que lida com sofrimento, ela é mais sensível. Até porque ela sabe. Quem tem essa sensibilidade do sofrimento é capaz. Mas exercitar a empatia, que nem você falou, a gente não precisa chegar nesse sofrimento absurdo pra conseguir se colocar no lugar do outro. Porque por mais que eu não tenha vivido, sei lá... eu tenho uma história triste, sei lá, mas também não é só triste. Uma outra história triste que eu não passo, sei lá, eu não sou vítima de racismo, mas eu posso ter a generosidade de abrir os meus olhos e ouvir o que essa pessoa tem pra dizer e ressignificar na minha cabeça, né? E entender a dor dela. Entender, pelo menos, tipo, beleza, eu não consigo entender, mas você tem meu apoio. Eu tô aqui com você, exato. Mas eu acho que... Você acha que as pessoas estão muito preocupadas com as outras? Não. Vamos mudando. Aos poucos a gente vai entendendo. Tá bom. Vamos indo. Tá, vamos voltar. Ela parou de falar com a mãe. Nossa relação era muito tóxica. E pelas sessões que fiz durante anos, percebi que muitos dos meus gatilhos emocionais que eu tenho advém dessa relação super mal resolvida com ela. Muito se fala sobre gatilho também, é uma palavra que tá no popular agora. Gatilho emocional. Eu realmente fico muito triste no Natal. Então, você tem que meio que entender. Qual que é o teu gatilho ali? O que você explica pra você do Natal? O que no Natal você não gosta? Então, evitar essa partinha. Porque o Natal não é de tão ruim, né? Porque, às vezes, a gente, quando... falando de mim mesmo, quando eu
Quando eu me deparei com algum gatilho, eu já quis evitar a situação plena e total. Mas isso não é muito adulto, né? A mesma coisa você ficar mudando de escola e mudando de namorado. Resolve. Sendo que a coisa é com você, né? Vamos encarar o que tá acontecendo. Sim. E buscar a solução sempre. Eu não vou me alongar aqui, imagina, tá muito... Eu resolvi engavetar a relação com minha mãe. Eu vejo muitas pessoas dizendo que a gente tem que perdoar a nossa mãe, porque, afinal de contas, é mãe, entre aspas. As pessoas falam demais em perdão e simplesmente escolhem reprimir esses sentimentos. Hoje eu sou uma mulher adulta. Isso já não me afeta tanto. Mas, como eu sei que o podcast tem uma gurizada mais nova que ouve e que muitas meninas têm relacionamentos tóxicos com a mãe. Eu sou professora e eu não escondo que eu não me relaciono com minha mãe. Mas a quantidade de meninas adolescentes que chegam até mim que sofrem nas mãos das mães tóxicas não está no gibi. Esses dias veio uma aluna de 14 anos me pedindo ajuda porque a mãe havia xingado de tudo quanto que é palavrão e a agredido. E segundo a própria, isso era uma prática recorrente da mesma. Gostaria de discorressem um pouco sobre o tema, sobre o narcisismo materno, filho dourado, bode expiatório. Tô aqui para dizer que eu gosto muito do podcast, dela fica... Um beijo pra ti e pra doutora Gabriela. Sobre o meu nome, não tem problema divulgar. Esse sobrenome. Aline Hitcher Ivanovic. Sobre relação... Eu nunca ouvi esse termo filho dourado, mas imagino que seja alguma coisa... Eu não sei o que é. Mas um narcisismo materno, vamos pensar... São mães voltadas muito para si e não para o outro. Que é o que a gente estava falando. Geralmente, mães tóxicas têm questões psicológicas mal resolvidas. Uhum. Aquela mãe que não fez a terapia, né? E muitas não fizeram. Até hoje, as doenças psicológicas são mal vistas. Essa é a primeira geração que diz... Sei lá, tem esse podcast... É o único que fala disso. E você olha lá, você tem sobre games, você não sei o quê. Não era pra ser uma coisa pra quebrar a barreira. Você também faz live, você tem um perfil público que fala sobre coisas da mente. Você não sente que os espaços são muito pequenos ainda? Porque ainda apesar tem de parecer preconceito. Uma moda... Perfeito. É uma moda falar, existe até uma banalização nesse sentido, mas é muito pouco falado no quebrar o preconceito. Que você imagina tempos atrás, essa mãe, a sua mãe, minha mãe, qualquer situação que elas tivessem, buscar um psicólogo, um psiquiatra. E mesmo o medicamento evoluiu muito. A minha mãe só procurou um psicólogo porque eu realmente estava numa depressão profunda na adolescência, a minha vida inteira. E ela entendeu, né? Ela entendeu. Mas era o jeito demorou de te acessar. 16 anos. Mas eu sempre tive, desde criança, etc. Mas, isso foi... Tem 18 anos. Pra época, ela foi até pioneira, porque Exato. ninguém... Há 18 anos atrás, você ia atrás de um psiquiatra? Mas ontem mesmo eu fui num debate com 2 psiquiatras, eu falei assim, olha, eu gostaria de dizer que vocês olhassem pra gente, não como um cérebro, mas como um todo. Porque agora que tem aquela coisa que o intestino tá ligado com o cérebro. Perfeito. E eu lembro que quando eu tudo interligado. Tudo, a gente... É um ser, é um composto. Tudo que o corpo reage à emoção. Só que... Como eu tô na área há muitos anos, eu digo como paciente, eu percebo que as conexões têm uma evolução gigante nesse tempo todo que eu pesquiso e que eu tenho uma vivência, mas eu, enquanto sofredora, é uma evolução pequena. Então, e é sério isso? Não, entendo, e é bastante sério isso, porque ainda vai gerar o preconceito. Sim. Você vai chegar num consultório, você vai ficar... porque eu acho estranho que alguém fala, você tem coragem de falar, não sei o quê. Mas, gente, coragem, não né? É coragem, é como se eu tivesse diabetes, não é? Isso, trazer para esse lado. E muitas dessas mães têm, e por conta de não terem se tratado, tem uma relação muito conflituosa. E eu imagino que a relação melhorou, sua e dela. Sim, porque daí dela, não sei qual é a linha que ela segue, ela já me ligou pedindo perdão. Tem umas coisas assim, eu falo, tá bom, mãe, obrigada. O que também não vai ficar mágico. Não existe uma relação mágica. Mas se torna uma relação mais humana. Sim. Onde 2 pessoas têm direito de falar, de sofrer, de sentir. Que eu consigo me colocar um pouco no lugar dela e ela consegue se colocar um pouco no meu lugar. Nunca vou conseguir tudo.
E nem é a ideia. Porque também não sou Jesus Cristo, nem né? é a ideia, exatamente. Boa. E o que ela traz, esse lado do perdão, o perdão tem formas de se pensar. Trabalhar o perdão, deixar para trás, é tirar de você o peso. É isso, né? O auto-perdão é você se perdoar. É muito mais difícil que o outro perdoar. Também é. E mesmo no caso, ela fala, perdoa, entendo que a minha mãe tem as limitações dela, tem os problemas dela. Dentro do que ela podia, ela me ofereceu o que tinha. Só não quero mais a convivência. Uhum. A convivência é nociva para mim. E daí Mas tem eu não toda preciso a sociedade carregar a obriga raiva. você amar a sua mãe e mandar rosas, não sei o quê. E daí tem, sei lá, o seu entorno também quer... não colabora muito com... Que é, de novo, a culpa católica. Enquanto a gente tem... E isso não tem nada a ver com religião, é só um termo usado Sim. da nossa consciência cristã, inclusive, de como assim você não vai perdoar a sua mãe? Não vai falar com ela? E não tem necessidade, se é tóxico e ninguém sabe o que ela viveu. A gente fala muito sem entender que o ser humano ali é um monte de coisas, é um indivíduo que tem a própria história. Se ela não fala, ela tem os motivos dela. Não somos ninguém para julgar se é certo ou errado. A Ravena pergunta, como convencer uma pessoa com um possível caso de borderline, vamos ampliar para qualquer transtorno, e que ela deve procurar ajuda se ela se nega? Bastante complexo, ainda mais no border. Mas, enfim, qualquer pessoa com um transtorno, ela tem até o lado sedutor de, até com um terapeuta, tentar mostrar que tá tudo bem. Que fascinante! Que tô bem, não é isso. Dá uma engambelada? Tenta. E com os familiares, principalmente. Ou então fica agressivo e fala, não vou, quem tem que se tratar é você, não tenho nada a ver com seus problemas. E a maneira de levar é na conversa, mostrando mesmo, olha, pra mim, pra que essa relação continue, é fundamental que você busque ajuda. Eu não convivo mais com você se você não entender que você precisa de ajuda. E aí vai cortando o vínculo mesmo. É o seu limite passado pra frente. Como não deixar o medo da perda atrapalhar a sua vida? Por exemplo, eu quero morar fora, porém tenho medo de perder pessoas aqui, coisas, momentos. E isso consome meus pensamentos. Quem disse foi a Ankita. É uma excelente pergunta da Ankita, e muita gente deixa de viver a própria vida, os próprios sonhos, por querer controlar tudo o tempo todo. Estando aqui, o que ela garante, e de uma forma muito fria, até muito curta, é que ela vai estar presente no velório. Mas não garante a vida de ninguém porque tá perto. Então, ir viver a própria vida é entender, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que comprar uma passagem, ter que guardar dinheiro. Se eu precisar comprar uma passagem de última hora, eu quero ter o dinheiro ali guardado. Mas a gente tem essa coisa do controle, né? Não quero perder, então eu vou ficar aqui. Porque eu quero manter as minhas relações. Mas isso não é uma coisa muito saudável, Não, né? você tá deixando de viver. Porque se realmente essas relações forem não é o pra controle. continuar, você vai continuar. E tem pessoas que passam pela nossa vida por um dia. E pronto. Ótimo, e tem gente que fica todas as temporadas. E amor é livre. Se eu te amo, eu quero te ver bem. Isso. Pô, você vai ser feliz morando fora? Vai! Eu vou ficar mais feliz em saber que você tá feliz do que você ficar aqui me controlando, entendendo se eu vou morrer amanhã ou depois. Que é o medo da perda que ela coloca. O fato de ficar não faz com que a pessoa esteja livre da perda. Não garante nada. Boa. A Luciana fala que uma pessoa foi diagnosticada com transtorno ansioso depressivo e já passou um longo tratamento com terapia e medicação. Tem garantia que isso nunca mais vai voltar ou ela precisa sempre estar alerta? Acho que até você sabe essa resposta. Exatamente. Eu falo, pode voltar sim. E não tem problema, que nem é uma doença que você já teve, que você tem que fazer um exame, sei lá. Acompanhar. E sempre, como você já teve um estado muito agudo, você sabe quando tá vindo. Você não precisa chegar lá. A primeira crise é a pior. Exatamente. A gente tem essa memória, né? Você sabe, né? Você sabe, você fala assim, não tô legal, foi assim que começou. Exato, tô entrando naquele buraco. Se a pessoa fez terapia certinho... É uma pergunta minha, Amanda Ramalho manda. Qual é o malefício que... Eu acho que eu sempre quis fazer essa pergunta. Qual é o malefício de mentir pro terapeuta? Eu já menti muito. Então vamos pensar. Qual é o maior objetivo de ir num terapeuta? Sara? É pra você. A minha hora tá ali. Isso aplica naquela coisa, no autossabotagem? Exato. Por que que naquele ambiente que é pra você estar em segurança, você não se sente confortável? Ali é pra você se abrir e colocar. Não tem ninguém querendo passar a perna. O trabalho do terapeuta é te ajudar. Né? Eu acho que talvez, não sei se todos os pacientes, mas alguma porcentagem dos pacientes passa por esse momento de querer
adiantar a alta. Mas daí eu acho que vocês sabem quando a gente tá... E isso faz parte do processo terapêutico? Várias coisas fazem. Às vezes, os pacientes têm vergonha de assumir quem eles são, mesmo para eles. E no ambiente terapêutico é importantíssima a autenticidade, que a gente vai entendendo do que você tem vergonha. Por isso que é um ambiente de não julgamento. Mas o próprio paciente tem vergonha. Muita gente de cidade pequena que manda mensagem fala assim: ai, como é que eu vou saber se a pessoa não vai contar pra cidade inteira? Meu Deus, é ética. Né? Não pode. É uma ética profissional, não pode. Nada do que acontece dentro do consultório sai do consultório. Por isso que é a confiança. O primeiro passo da terapia, além da linha, de você se sentir confortável com a linha, é a empatia com o terapeuta. Me sentir bem aqui. Sentir que eu tô confortável nesse lugar. Exato. A segurança, ela vem... Na primeira vez é esse conforto. A segurança vem com o vínculo. Conforme a gente vai conversando, sei da tua vida, você vai entendendo que você pode confiar. Agora, você querer forçar a sua alta, pode ser porque você não tá pronto para mexer em alguma coisa. Tá me dando o sinal de que, olha, pega mais leve que aqui, eu tô querendo fugir daqui, não tô dando conta disso. E aí cabe ao terapeuta também entender o que a gente aperta um pouco mais, o que eu dou mais ferramenta para você lidar, porque você tá querendo fugir. Sempre tem um jeito de lidar com o que tá acontecendo, mas cabe a você, que hoje já tá bem sabidinha do que acontece na terapia, entender de novo a sua autointerpretação. Por que eu tô querendo sair daqui? Por que eu tô desconfiando dessa pessoa? Que eu estou para receber ajuda? O que tá passando pela minha cabeça? Do que eu tô com medo de mexer? O que eu não quero ver? O que eu não quero assumir? O que eu não quero pensar? Então, você já consegue fazer essa autoanálise. Poxa, muito legal esse programa. Pode ter uma série, né? Só sobre isso. A gente faz só de inteligência emocional, porque são muitos temas. Tipo, pessoas tóxicas é outro tema. Poxa, vamos fazer um de mães tóxicas no Dia das Mães, né? Que todo mundo tá falando bem da mãe, a gente faz... Vamos fazer esse especial que a gente só vai falar ótimo, porque mal. Sofrem as mães. As filhas que têm mães tóxicas nesse dia. Porque a gente também tem que ser representado. É isso aí, todo mundo tem espaço. Poxa, muito obrigada. Terça-feira você faz uma live pra responder perguntas, né? Terças-feiras eu faço uma live no meu Instagram, sempre tem um tema. E ao final eu abro pra perguntas. Às 8h03, aliás. 8h03? Isso, 3. Daqui a pouco. É um número cabalístico. Né? Hoje é terça-feira. E daí que a gente tá aqui gravando. Não posso falar, a gente não pode falar qual é o tema, porque eu nem sei quando esse programa vai parar. Mas, poxa, muito obrigada. Pra te seguir nas redes sociais @Gabi Sayago com Y. Daí tem seu site lá. E você atende em São Paulo. Atendo em São Paulo. Boa. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta. Então, eu não sei qual é o tema, mas fiquem ligadinhos aí. Paz nos estádios. Beijo.